Para a gente fechar o Bem Assim desta terça-feira, nós vamos agora conferir um vivo que aconteceu no TV Mar News, logo mais cedo, hoje. O Vidarlan Araújo, ele entrevistou o infectologista Fernando Maia, que deu muitas dicas sobre como é que as pessoas elas vão poder aproveitar o Natal com segurança, aí na sua família, nessas reuniões de família. Essas informações são muito importantes pelo momento que a gente está vivendo. Muito provavelmente você deve estar acompanhando o aumento de casos, do novo coronavírus, da Covid-19. Então é importantíssimo que a gente mantenha o alerta, preserve os cuidados, redobre-os ainda mais, se for necessário, para que a gente possa ficar em segurança e também proporcionar essa segurança para quem a gente ama, com quem a gente convive. Quem vai trazer mais informações agora é Vidarlan Araújo. Fazer ou não fazer a ceia em família? Estamos nos aproximando do período do Natal, onde tradicionalmente é de costume reunir os familiares, pessoas para esse momento importante no ano, quando se coloca as questões principalmente emocionais. As pessoas elas ficam mais sensíveis no período do Natal. Só que nós estamos também dentro de uma pandemia e naturalmente nós vamos conversar com o especialista, o doutor Fernando Maia, que mais uma vez nos recebe aqui no Hospital Escola Dr. Elvio Alto, para explicar. Doutor Fernando, a ceia está chegando, o período de Natal também, mas como especialista e com o cenário atual de pandemia, com esse novo surto de Covid aqui em Alagoas, gostaria que você falasse quais as recomendações, o que poderíamos trazer para os nossos familiares nesse período natalino. Bom dia. Bom dia. De fato, nós estamos vamos viver um Natal atípico, certo? Nós estamos exatamente no meio da pandemia, com o número de casos crescendo. Então, infelizmente, esse ano vai ser um Natal reservado, vai ser um Natal mais intimista. As pessoas devem passar o Natal com o seu núcleo familiar, com o que você já convive normalmente. Porque na hora que você reúne mais pessoas, você aumenta o risco de transmissão da doença. Essa doença é muito contagiosa. Então, num grupo, as pessoas se reúnem para comer, todo mundo vai tirar a máscara para comer, é o óbvio. E aí basta uma pessoa contaminada nesse contexto, todo mundo vai pegar a doença. Então, é um momento, vai ser um Natal e um Réveillon diferentes. Deve ser cada um na sua casa. A recomendação é essa, para diminuir os riscos de contágio pelo novo coronavírus. Agora, para aqueles que insistem, o que fazer com os idosos, por exemplo, nesse momento, que são os considerados assim, aquele de maior atenção, com o chamado grupo de risco, doutor? Isso, assim, uma recomendação é, se puder, faça a ceia ao ar livre, que é sempre melhor, e mantendo o distanciamento social, todo mundo distanciado, pelo menos 1,5 metro de distância, principalmente dos idosos, certo? Mas o ideal realmente é que não se faça esse tipo de reunião, porque acaba havendo contaminação nesse contexto, porque as pessoas estão todas juntas, todo mundo comendo, bebendo, acaba que se distrai e acaba criando essa aglomeração que não é nada desejada nessa fase. Então o ideal realmente é que não se faça essas ceias com a família toda largada. Cada um deve fazer o seu momento de Natal, de Ano Novo, cada um na sua casa. Hoje tem muitos recursos que a gente pode utilizar, chamada de vídeo, telefone, etc., para tentar minimizar um pouquinho. Claro que não é a mesma coisa, obviamente, mas é uma maneira da gente tentar preservar os nossos idosos. Até que a vacina chegue, esteja todo mundo vacinado e que a gente tenha alguma proteção geral, a gente ainda vai ter que manter esse distanciamento por um tempo maior, infelizmente. Doutor Fernando, há aproximadamente 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, nós conversávamos a respeito dessa preocupação de uma nova onda de contágio, com o novo coronavírus. E isso, de fato, aconteceu. Você já demonstrava essa preocupação. Coisas, inclusive, logo depois do período das eleições, em que eu te perguntei se você estava preocupado com essa situação. Chegou esse momento agora de todo mundo voltar a ficar em suas residências, principalmente quando se respeita essas concentrações em família para um período como esse do Natal? Exatamente, quer dizer, era uma preocupação que todos nós tínhamos em relação ao período eleitoral, que realmente houve muitas falhas nesse acompanhamento, a gente viu muita aglomeração, muita gente sem máscara. O resultado nós estamos vendo agora, né? Os casos aumentando, as internações aumentando, os óbitos aumentando. E, novamente, a preocupação se gera novamente, porque agora está chegando o final do ano, é época de comércio cheio, todo mundo nas lojas comprando as coisas para o Natal, comprando comida, comprando presente, e a ceia em si, que todo mundo se reúne e principalmente os idosos participam. Então, realmente é um momento complicado. E a gente vê com muita preocupação que se as pessoas não tiverem esse cuidado, nós, infelizmente, teremos um janeiro muito difícil. Teremos um janeiro com muitos casos. Então, eu peço que as pessoas respeitem esse momento de isolamento. É necessário.
Nós já passamos o ano todo, está todo mundo cansado disso, eu também estou, isso é normal, é humano, mas não é o momento ainda de relaxar, porque os casos estão crescendo, estão aumentando, e se a gente não tomar cuidado agora, nós vamos pagar um preço muito alto. O risco, além do número de casos aumentar, além das mortes que podem acontecer, pode acontecer algo pior, que é o colapso do sistema de saúde. Então, se houver mais pessoas para ser atendidas do que o que o sistema consegue atender, nós teremos o colapso. E as pessoas vão morrer sem atendimento médico, o que é péssimo, né? Então, esse é um problema adicional. Além das mortes que já aconteceram, esse é um problema adicional. Então, realmente, é um momento que exige preocupação, que exige reflexão e que exige uma tomada de posição de todos, para que se tenha esse cuidado, para a gente não ter consequências piores. Esses furos, as chamadas falhas comportamentais nas relações humanas, principalmente nesse período de fim de ano, com a realização de confraternizações de trabalho, confraternizações de amigos, de infância, isso também acaba sendo um ponto de preocupação para ampliar essa onda de contágio, doutor? Com certeza, é o que a gente tem visto, né? A gente tem atendido nesses tempos agora aqui no hospital, no consultório, muita gente que se contaminou. Ah, foi o aniversário da vovó, a gente não se reunia há tanto tempo. Ah, a gente foi só visitar a vovó. Todo mundo pega, né? A família inteira se contamina. Tem vários exemplos. Já houve festas por aí, a gente já soube, e que houve dezenas de contaminados. Então, realmente é algo complicado. Não é o momento de fazer festa, não é o momento de fazer confraternização, não é o momento de fazer aglomeração. Então, o momento é de cautela, é cada um na sua casa, e mantendo o distanciamento social, usando a máscara e lavando as mãos. É lembrar que a pandemia não acabou. A respeito dos protocolos, a nossa apresentadora Porlane Santos faz a seguinte pergunta, doutor Fernando Maia. Dentro de casa, como deve proceder? Atender dos mesmos protocolos de bares e restaurantes, por exemplo, colocar a luva? Para quem vai ainda insistir e fazer essa ceia em família, o que é que o senhor recomenda nesse caso? A recomendação é que se faça algo parecido com o que se faz na rua. Todo mundo afastado, né? Então todo mundo senta com pelo menos 1,5 metro de distância, de preferência ao ar livre, com circulação de ar, e todos esses cuidados, principalmente na hora de comer, que a gente vai tirar a máscara para comer, né? Isso. Então é muito importante que se mantenha esse distanciamento. A recomendação ideal é que não se faça isso, não se faça, porque o risco é muito grande. Na hora que todo mundo tira a máscara, o risco é grande porque há contaminação. Então o ideal é que não se faça, realmente se deixa para fazer um almoço, uma ceia, quando passar a pandemia. Lá na Páscoa talvez a gente consiga, mas agora neste Natal realmente é perigoso, porque o número de casos é muito alto. E numa reunião familiar, todo mundo sem máscara, basta uma pessoa contaminada, todo mundo pega. E lembre que muitas vezes, e o que é que está acontecendo? Os jovens estão saindo, estão indo para a balada, estão indo para as festinhas. Muitas vezes os jovens se contaminam, fazem forma assintomática ou fazem muitos poucos sintomas, mas transmitem para todo mundo. Tem vários casos aí que já aconteceram exatamente isso. Um jovem sai de casa, vai para uma festinha, se contamina, não tem nenhum sintoma, passa para a família inteira em casa. Então realmente é uma situação perigosa, não dá muito para minimizar esse risco. Então o ideal realmente é que cada um fique na sua casa, com o seu núcleo familiar, com quem você já convive normalmente. Não é hora de juntar, de fazer festa, aglomeração de jeito nenhum. É momento de cautela, é momento de cuidado para que a gente não tenha mais casos do que o que a gente já teve. Agora, doutor Fernando, não poderíamos também deixar de passar essa oportunidade aqui e te perguntar, como ex-presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, nós poderíamos falar a respeito dessa situação da preparação do Brasil para o recebimento da vacina. Alguns países já, inclusive, iniciaram um processo, né, de vacina de combate ao Covid, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Como você tem acompanhado isso, como o Brasil tem se preparado e está dentro dos trâmites para que o Brasil possa realmente atender às necessidades, pelo que você tem como expectativa, por ser infectologista, acompanhar a preparação do Brasil para a onda de vacinação? Eu espero que mais uma vez, as brigas políticas sejam colocadas de lado e que se pense no bem da população. Então, essa briga política eu quero vacinar primeiro, eu vou primeiro, não sou eu, é você, essa briga todo mundo sai perdendo, porque você acaba atrasando o início da vacinação. O Brasil é um país que tem o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que é exemplo mundial. A gente tem o único país do mundo com 200 milhões de habitantes que consegue vacinar todo mundo em uma semana é o Brasil. Ninguém faz isso, ninguém, só o Brasil. Então nós temos um programa que é exemplo mundial. Deixa o programa funcionar que vai dar certo. É só chegar a vacina ser aprovada, que o Brasil tem capacidade técnica e material para fazer isso, certo? Então não é hora de briga política, de governador dizer, eu quero primeiro, eu vou vacinar primeiro, não vou, você vai. Não é hora disso. É hora da gente pensar, unir forças,
para pensar no bem da população como um todo, não é hora de briga política. Então, nós todos estamos ansiosos pela que a vacina chegue. A vacina chegando, a gente vacinando todo mundo, nós teremos um pouco mais de tranquilidade. Embora lembrando que, primeiro, não há vacina ainda com prazo determinado para chegar. Nós temos uma previsão, uma suposição, uma esperança, uma expectativa que a vacina vai chegar lá para janeiro ou fevereiro, talvez. Mas isso não está certo ainda, esse é um ponto. Segundo, depois que a vacina chegar, a gente vai ter que vacinar uma grande parte da população. A vacina deve ser aplicada em 2 doses, provavelmente. E só depois da segunda dose, depois de 30 dias, depois da segunda dose, que a gente vai ter alguma tranquilidade. Então, no momento, as medidas que a gente precisa continuar tomando são as que a gente já sabe. Distanciamento social, lavagem das mãos e use máscara. A gente ainda vai usar máscara talvez uns 6 meses no mínimo, até que se consiga vacinar todo mundo, até que a gente consiga ter a chamada imunidade de rebanho, que é quando você tem uma boa parte da população já imunizada e aí a gente tem menos circulação do vírus, certo? Então, nós estamos todos aguardando com muita ansiedade que essa vacina chegue e que a gente consiga vacinar para a gente possamos voltar à nossa vida normal. 2020 foi um ano totalmente atípico e se a gente não tiver uma vacina, não tiver um programa de vacinação que funcione, 2021 vai ser atípico também. Então não vale a pena. Não é hora de briga política, é hora de unir forças para o bem da população. Uma última colocação antes de voltar com a Porlane Santos no estúdio, até porque estamos falando de um tema de interesse da sociedade, que é as questões das vacinas para os leigos, doutor. Gostaria que o senhor explicasse, dentro da sua compreensão, porque existe exatamente uma grande discussão de onde vem essa vacina, de outros pontos do planeta, existem discussões políticas sendo realizadas também. Gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa entender também como tem funcionado esses contatos, esses trâmites, para que o Brasil possa receber a vacina de um país A ou de um país B, que trabalhou exatamente nessa vacina. Bom, existem várias vacinas que estão sendo testadas já em fase final. Aqui no Brasil há 2 vacinas sendo testadas, já com a fase bem avançada. E a expectativa é que assim que uma das vacinas comprove a sua eficácia, a sua eficiência, e estamos bem perto disso, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem tem capacidade, quem tem regulamentação técnica para fazer essa liberação. Então, a Anvisa é um órgão muito criterioso, que eu tenho certeza que eles não vão liberar uma vacina que eles não tenham segurança que ela funcione. E assim que ela liberar a vacina, eu espero que o Brasil consiga comprar. Já há movimentação do governo federal nesse sentido. O ministro da Saúde já sinalizou que deve comprar a primeira vacina que for liberada para uso, isso é muito bom. E aí, assim que for comprada essa vacina, aí entra em ação o Programa Nacional para fazer essa distribuição e iniciar a vacinação o mais rápido possível. Então, há uma previsão de que essas vacinas estejam prontas, os estudos estejam finalizados até o final de dezembro ou início de janeiro, e aí assim que finalizar os estudos, que der o ok, a Anvisa está com um processo de liberação emergencial, então vai ser um prazo mais rápido para analisar isso, e que essa vacina seja liberada e que a gente possa tomar vacina e possamos voltar à vida normal. Estamos todos torcendo por isso, que chegue logo essa vacina e que a gente seja imunizado, que a gente consiga voltar à nossa vida normal. Enquanto isso não acontece, o doutor Fernando Maia falou muito bem aí, né? Cuidados redobrados, a gente está num momento muito crítico. Então é importante que para que esses números eles não aumentem, para que as perdas não aumentem, para que mais famílias não sofram, a gente precisa se cuidar agora. Eu sei que todo mundo está cansado de ficar em casa, eu sei que todo mundo quer abraçar, quer ficar perto da família, dos amigos. É importante ter muito cuidado, tá certo, gente? Muito cuidado mesmo agora nessas festas de final de ano. Então, com essas informações, nós vamos fechando bem assim desta terça-feira. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.